Antes da gente entrar mais profundamente nisso, vamos dar uma olhadinha aí nos questionários que já tem gente reclamando aí. Tá ok? Olha, gente, que fácil, ó. Se não é falso, é verdadeiro. Diz assim a primeira questão. Atualmente existem diversos sistemas de classificação dos seres vivos, em substituição a vegetal e animal. O mais popular deles dividiu os seres vivos em monera, protista, fungi, plantar e animalia. Aqui, verdadeiro, né? A gente viu isso na aula passada. Assinar as alternativas corretas. Pode haver mais de uma. Gabriel Delane afirma que, em todos os seres vivos, a matéria viva destrói-se e regenera-se constantemente. Verdadeiro. Indispensável que exista no animal um elemento permanente. Ok? Verdadeiro também. Tivemos aqui umas outras alternativas, mas... Aqui, alguém está aqui. Não existe possibilidade que exista uma alma no animal. Ok? Existe, alma entre parênteses, no sentido de que existe um princípio espiritual. Então, isso é falso. Não existe? Existe sim. Existe a possibilidade. Existe essa alma. Alguém já reclamou disso, mas a pessoa não percebeu que eu coloquei não. Né? Tá ok? E essa questão aqui também. Quando uma planta morre, nada existe ou existia nela que sobrevive. Existe sim. Muita coisa nela que sobrevive. Tá ok? Nós vamos até ver que é muito mais do que a gente imagina. Até materialmente existe coisa nela que sobrevive. No livro Os Mensageiros é mostrado uma criança espírito que colhe uma flor no jardim. A criança tenta, mas não consegue colher a flor, pois a flor é física. A criança nada consegue colher, mas a planta morre. A criança colhe a flor que lhe vem às mãos, enquanto no plano físico a planta murcha imediatamente. Nós vimos isso daí, está no livro Os Mensageiros, tá ok? Numa sessão mediúnica, surge uma aranha e um dos participantes a esmaga. A médium sonambúlica, que já estava desdobrada, observa algo sair da aranha morta e ganhar espaço com tudo que a aranha tinha. Um princípio de perispírito da aranha, que nós estamos estudando desde as horas iniciais, tá ok? No livro dos Médiuns, capítulo 283, item 36A, Kardec traz a evocação que um médium fez de uma mãe pintacilgo e obteve resposta e explicação que foi confirmada. A conclusão que se chegou é que quem se comunicou foi um espírito zombeteiro, divertindo-se com todos. Ok? Aqui, as respostas amarelas é que estão corretas. Os mamíferos, quando desencarnam, agregam-se aos ninhos em pesada letargia. Nós vimos isso. O animal, quando desencarna por uma doença, continua doente no plano espiritual. Isso não existe. Então, as pessoas que às vezes têm animal que desencarna em muita dor, sabendo que lá ele não está sentindo essa dor. Existem animais em todos os planos espirituais, seja inferior ou superior. Não. Todos os animais que estão nos planos inferiores são ou forma pensamento ou são espíritos humanos. Nós vamos estudar isso. Os animais mesmo só podem estar aclimatados se forem aproveitados no plano superior. Em regra, o animal não consegue manter-se no plano espiritual por não ter raciocínio contínuo. Sim, verdadeiro. E a exceção a esta regra é quando ele é aproveitado pelos espíritos superiores, o que nós acabamos de explicar. Tá ok? É essa questão aqui. Assinar as alternativas verdadeiras. Pode ter mais de uma. No livro dos Espíritos, a questão 734 deixa claro que... Então é só ler, não precisava nem assistir aula, né? É só ver a questão 734 do livro dos Espíritos, né? O homem tem direito ilimitado de destruição dos animais. Não tem. Então, ok? Kardec pergunta isso, mas os espíritos dizem que não. Esse direito é regulado pela necessidade de prover sua alimentação em segurança. Sim, os espíritos respondem isso. O abuso jamais foi direito. É a segunda parte da resposta que eles dão. Então, as duas corretas estão aqui. E aqui diz, o homem tem o livre-arbítrio e, portanto, pode decidir o que quer fazer com os animais. O homem tem livre-arbítrio, verdadeiro. Ele pode decidir o que quer fazer com os animais? Não. Ok? Ele não tem o direito ilimitado de destruir os animais. Então, o homem que
mata os animais, que abate os animais, sem ser pela sua necessidade de segurança ou alimentação, está cometendo uma falta. Ok? O caçador que sai para caçar no esporte, por esporte, está cometendo uma falta. A pessoa que vai pescar e vai pescar só por esporte está cometendo uma falta. Ok? A dor no animal é uma forma de castigá-lo no seu mau procedimento. Ok? Isso é falso. Obviamente falso. 9. Selecione as alternativas corretas. Pode ter mais de uma. Segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, e também André Luiz, no livro Ação e Reação. Tudo que vive sofre. E, no entanto, o amor é a lei do universo. Ok? A dor física e moral forma a nossa experiência. Sabedoria é o prêmio. Ok? A dor não é de Deus, portanto, não nos ajuda no processo evolutivo. Não, ninguém caiu nessa. Temos a dor evolução, que atua de fora para dentro. Nós vimos isso daqui também durante a aula. Assinale as sentenças verdadeiras. Os animais têm pensamento descontínuo, ondas fragmentárias. Os espíritos humanos, encarnados ou não, têm pensamento contínuo. Isso daqui nós vimos. Existem animais que têm pensamento contínuo. Se ele tem pensamento contínuo, ele é humano. Não poderia ser animal. Os espíritos humanos emitem ondas de alta, média e baixa frequência, dependendo da sua evolução. Isso daqui é muito importante, até para nós entendermos por que a gente deve fazer as nossas preces e elevarmos nossas vibrações. Por exemplo, a gente começou a prece inicial, nós falamos em elevar a nossa vibração. Qual é o objetivo? A gente atingir espíritos de evolução maior, não da nossa. Os espíritos angelicais emitem ondas de altíssima frequência. Então, se nós queremos atingir espíritos superiores, nós temos que aumentar a frequência da nossa vibração. Ok? Essa é a 10ª questão. Existem espíritos que não emitem onda alguma. Não, isso não existe. Ok? O pensamento contínuo do responsável influencia os animais domésticos. Nós vimos isso, né? Que eles ficam até, de alguma forma, semelhantes aos humanos. Gente, 10 questõezinhas aí, tá ok? Então, aqui as verdadeiras e falsas. Dúvidas? Eu vi que tinha muita gente reclamando aí. Vamos ver aí o que o pessoal estava reclamando aí. Deixa eu ver. Nossa, quanta reclamação, gente. Acho que começou aqui, né? Depois das 8, né? Sim, Direne, pode ser. A alma pode ser. A alma é espírito encarnado. Ok? A alma é espírito encarnado. Mas veja, a pergunta que dá é que não tem possibilidade, né, de ter algo como alma entre parênteses. Não, ele tem um princípio de perispírito. Mas a Terra não é um mundo inferior e tem animais? Sim, nós estamos falando do mundo do mundo espiritual, né? Do mundo espiritual. Achei que ele ficou claro, acho que isso daí. Depois eu posso até ver a informação. Mas quando a gente fala de inferior, superior, nós estamos falando do mundo espiritual. Tá bom? Mas o nosso lar não é plano inferior e lá existe animal? Sim, mas quem está ali no nosso lar são espíritos superiores. Ele está nas trevas. Ele está nas trevas. Mas ali é um mundo habitado por espíritos superiores. Tanto que você tem até o Ministério da União Divina. Ok? Ali os espíritos que estão ali não são qualquer espírito, não. A Sé fala que às vezes eu pergunto uma coisa e você entende de outra, né? Vamos ver se a gente consegue ficar mais claro, tá bom? Também vejo ali, não entendo direito a pergunta, parece pegadinha. Não, não tenho pegadinha, gente. O que a gente coloca ali, aí tenta ser o mais claro possível. Não é? A gente tenta ser o mais claro possível. E a gente se baseia na aula dada. Então, não é pegadinha. O que a gente tenta ver ali, essas pessoas compreenderam a aula que foi dada. Pelo menos assistiram a aula que foi dada. Então, não tem pegadinha. Não tem objetivo de ter pegadinha. Mas exige atenção. Exige atenção. Não é? Se a pessoa entendeu mais ou menos, ou se a pessoa não prestou atenção, não vai conseguir responder a pergunta. Aí tem que voltar para o vídeo e assistir. Esse é o objetivo, que a gente consiga medir no questionário o que a pessoa entendeu da aula. Então, uma pessoa que tirou
5, ela entendeu metade da aula. Uma pessoa que tirou 9, 10, entendeu bem a aula. É esse o objetivo. Uma pessoa que tirou abaixo de 5, melhor rever, porque não aproveitou a aula. Tá ok? Essa é a ideia do questionário. Colocar palavras com aspas deixa dúvidas. Não. Quando você está falando, quando coloca palavras com aspas, você está falando nesse sentido. Né? Nesse sentido. Mas mesmo assim, com aspas ou sem aspas, a resposta seria a mesma. Mas quando a gente fala em mundo inferior, mundo superior, em qualquer livro, você vai ver que nós estamos falando de mundo espiritual. Por exemplo, nós estamos falando de espiritismo. Tá ok? Senão a gente vai ter que... Não dá pra gente falar de mundo inferior e falando da Terra. Só se a gente for falar da Terra como mundo inferior, nós vamos deixar claro. Mas quando se fala mundo superior, mundo inferior, você não pode estar falando do planeta físico, né? Do plano físico. Isso, qualquer livro que você lê é assim. Assim, os animais não têm opção no matadouro, mas o homem tem. O homem que tá ali matando os animais, esse tem livre-arbítrio. Tá ok? Os animais, não. Os animais, quando já estão na última fase de animal, não começam a ter pensamento contínuo. Nós vamos ver isso agora, nessa aula. Tá ok? Alguma dúvida, gente, sobre isso daí? Mais alguma dúvida? Ou a gente pode seguir em frente? Então, vamos em frente. Do átomo ao arcanjo, né? Foi uma das questões que a gente tem da 540, aí, que a gente já falou dela. Os espíritos da natureza. Há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais. A Gênesis capítulo 6, item 18, de Kardec. Kardec fala que tem muitos outros reinos. Né? Os espíritos falam, na verdade não é Kardec, os espíritos falam para Kardec que existem muitos outros reinos. E nós vamos começar a adentrar nesses outros reinos aí. Lembrando da evolução, que começa lá no mineral, vai avançando, e aqui a gente tem macacos, elefantes, antes de ter o homem. O que nós vimos desse quadro aqui, que até já enjoaram de ver o quadro, até no questionário esse quadro aparece, não é? Deus, o Filho do Cósmico Universal, matéria bruta, o princípio inteligente, tá ok? O princípio de perispírito que sai daqui, a matéria com fluido vital, essa ligação que é plasmada pelo princípio inteligente, que plasma o princípio de perispírito, que plasma o melhor corpo físico. Até que ele sofre uma transformação e se torna espírito. E aí ele plasma um perispírito que plasma um corpo físico. Ok? E aí começa um outro processo evolutivo aqui. Nós vamos ficar hoje nesse ponto do princípio inteligente que sofre uma transformação, se torna espírito e plasma o seu perispírito. É esse pedaço aqui que nós vamos estudar. Ok? Então, nesse quadro todo, nós vamos ver muita coisa desse quadro aqui, mas hoje nós vamos ver só esse canto aqui. Tá bom? No Livro dos Espíritos, na questão 607A, é dito assim: é nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Um trabalho preparatório como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Veja, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. O que é essa transformação? Como se dá essa transformação? Então é isso que a gente vai estar tentando entender hoje. Na Gênesis da Criação Universal, Kardec diz assim: o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência
a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, que nós já vimos até agora, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o Espírito toma lugar no seio das humanidades. Olha aqui que ele está dizendo. A datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto. O que está acontecendo aí? O que ele quer dizer? O que significa lhe imprime na fronte o seu tipo augusto? O que vocês acham que significa isso? Ninguém vai dizer nada? Ninguém arrisca? Gente, funciona assim. Quando você tem uma coisa para falar, mas você não quer falar, você diz assim, lhe imprime na fronte seu tipo augusto. É porque você não quer falar. Não é? Parte disso, não é? Parte disso. Alguém falou do pensamento contínuo. Sim. Vamos ver isso daqui. Uma literatura concorde. Olha o que fala. O livro Universo e Vida, ele vai começar a explicar isso pra gente. Tá ok? Esse livro é muito didático, como eu falei para vocês. No capítulo 3, Atos da Protoconsciência, ele diz assim: depois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, por todas as fases de desenvolvimento, para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente. Momento em que cessa o instinto e começa o pensamento. Atingindo, 3 pontinhos é que tem muita coisa antes. Atingindo o ponto de preparação para entrar no reino humano. Os espíritos se preparam de fato em mundos ad hoc, para a vida espiritual consciente, independente e livre. Ad hoc ou de hoc, não é? É uma expressão latina cuja tradução literal é para isto, ou para esta finalidade. O que ele está falando? Ele está falando que os princípios espirituais, em determinado momento, antes dele entrar para o seio da humanidade, ele é preparado no mundo à parte. Ele é preparado no mundo à parte. Ok? No mundo específico para isso. Como que é isso? A vontade soberana do Senhor lhes dá a consciência de suas faculdades e, por conseguinte, dos seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. No livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, é feito umas perguntas para André Luiz interessantes. Evolução em Dois Mundos, item 38. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais um princípio inteligente estadia? O que eles estão perguntando? Se ainda hoje os espíritos intervêm, eles mexem nas formas, mexem no perispírito, no princípio perispiritual, mexem no corpo. É isso que é perguntado. Ainda hoje, os engenheiros do Cristo ainda mexem nisso? A resposta do André Luiz: sim, porque todos os campos da natureza contam com a agenda da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Aí é feito uma pergunta muito interessante para ele. E a resposta mais interessante ainda. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detetor de mais dilatadas ideias fragmentos? O que ele está perguntando? Dentre todos os animais superiores, quais aqueles que está quase entrando para o reino humano? Quais aqueles que têm mais dilatadas ideias fragmentos? O que o André Luiz responde? O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução. Ok? Porque há ideias fragmentos de determinado sentido, mais avançadas em certos animais que em outros. Nomearemos. Aqui ele fala o seguinte, que do nosso cotidiano, ele vai nomear alguns. Mas a forma dele responder, ele deixa claro que são esses os mais próximos de nós. Mas não se limitam a esses.
Mas é interessante os que ele vai nomear aqui. Mas é deixar claro que não são esses, não são só estes, mas estes são. Nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o moar e o cavalo, a mula e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então, o que ele está dizendo? Que esses animais aqui são aqueles que estão mais próximos de ganhar o raciocínio contínuo. O cão, o macaco, o gato, o elefante, o cavalo e o moar. Tá certo que o cachorro aí pegou uma carona indevida, né? Mas desses 6 aí que eles falam, tá ok? A natureza, ela tem uma característica muito interessante. Ela, em alguns momentos, ela se oculta. Ela se oculta. Como nesse caso da lagarta, que se esconde. Ela se esconde dos olhos físicos, não é? E depois que ela se esconde, olha o que acontece com ela. Depois de algum tempo. Aquela lagarta que não conseguia sair do chão, ganha asas. Asas lindíssimas. Lindíssimas e poderosas. Essa situação de entrar num casulo é comum a todos os seres vivos. Quando nós desencarnamos, nós temos que dormir. Vocês podem observar em toda a literatura que trata das pessoas que desencarnaram, que as pessoas devem dormir. Na realidade, esse pensamento não se reveste. E é como se fosse um casulo. Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, nós estávamos estudando esse tema. E a gente tinha, e temos, muitas informações. Nós tínhamos muitas informações, tínhamos estudado muitas coisas. Tínhamos feito muitas pesquisas. Muitas pesquisas. E a gente estava se debruçando em vários livros. Vários livros. Mas faltava algo que costurasse. Algo que costurasse tudo isso que a gente estava aprendendo. A gente não conseguia, eu e a minha esposa, a gente não conseguíamos avançar muito. Porque a gente tinha informação do que acontecia, isso não ligava com aquilo, a gente não tinha a ligação. Nós tínhamos um gato já com 17 anos. Já estava bem velhinho, começou a ficar doente, a gente sempre tratou ele com a homeopatia, e um gato assim que a gente conversava, ele era muita família, reclamava, a gente tinha lá as nossas quando a gente estava trabalhando demais, ele reclamava também, queria acordo, queria carinho, tinha lá seus direitos, e, né, tinha lá o seu gênio também, que era respeitado. Fazia evangelho com a gente, e ele ficou doente. Já muito velhinho, ele ficou doente. E a homeopatia já aí não tinha mais jeito, mesmo porque já não tinha mais ali fluido vital. Com muita dor a gente levou no local onde ele ficou internado. Ele ficou internado, era um domingo. E na segunda-feira tinha um trabalho mediúnico que eu já não participava mais, já não dava mais para eu participar. Mas a minha esposa participava. Era um trabalho de desobsessão. Nesse trabalho de desobsessão, ela estava no trabalho, acabou o trabalho, as comunicações dos espíritos necessitados.
quando iam começar as comunicações dos espíritos superiores, um espírito feminino chama por ela, né, pelo nome, e diz assim, ó, Maristela, veja. E aí ela vê no quadro mental que o espírito trouxe o gato, né, o nosso gato, e ali onde ele estava, na gaiolinha que ele estava, uma luz muito forte em cima dele, uma luz. E aí ela pergunta mentalmente, ele vai viver? Era essa a nossa ansiedade. Ele vai viver? E o espírito responde, o que é a vida? O que é a vida? E não fala mais nada. Em casa, ela me conta a história. Quando ela me conta a história, eu digo para ela, olha, o gato está desencarnando. O gato está desencarnando. Em seguida, toca o celular dela. E aí a pessoa fala, olha, dá para você vir aqui e tal, essas coisas. Era lá do local onde o gato estava. Aí ela fala, escuta, vocês o reviveram? O ressuscitaram? Ela falou, mas não dá para ver. Se vocês fizeram isso, não façam. Não façam. Deixa que ele vá em paz. Não façam ele sofrer. Aí a moça falou, tá bom. É que a gente tinha reanimado ele, mas então a gente vai deixar. E o gatinho, ele desencarnou. Não é naquele dia. Uma segunda-feira. No domingo a gente faz o evangelho no lar. Então nós estávamos fazendo o evangelho e a gente sentiu, eu sou um pouco sensível para essas coisas, minha esposa mais. Mas eu senti como se ele estivesse andando por cima da gente, como ele sempre andava. E eu senti e não falei nada. A minha esposa sentiu e não falou nada. Só depois a gente comentou que ele estava ali. Ele veio fazer o evangelho com a gente. Trouxeram para que ele fizesse o evangelho com a gente. Passado um tempo, aquele mesmo espírito feminino, em desdobramento, levou a minha esposa em desdobramento para ver onde o gato estava. E ela viu o gato com algum brilho no pelo. Logo depois, levou de novo. Eu vou mostrar aqui o que eu anotei para eu não perder a sequência. A doença do gatinho que já contei, espírito feminino, a sensação de evangelho no lar, mais ou menos 30 dias, estava dormindo com outros animais. Estava dormindo. Tempo depois, tinha alguma coisa, tempo depois voltou em sonho no mesmo lugar onde estava o gato. E tinha alguma coisa se formando no pelo dele. Passou um tempo, tinha alguma coisa que estava, como se estava um casulo. Dentro do gato tinha em volta do gato tinha um casulo. A gente ficou procurando na internet o que parecia. Nós achamos essa imagem e ela identificou isso daqui. Ela falou assim, olha, o que não era isso, mas era mais perto disso que a gente achou. Algo assim que estava formando em volta do gato. Né? Ele estava lá dentro. O brilho estava maior e percebia-se que ia formar um casulo. O casulo formou-se. O que ia acontecer? Aí ela pergunta, mas escuta, formou o casulo. O que vai acontecer agora? O Espírito dá uma resposta muito interessante para ela. O Espírito fala assim, isto é entre o gato e Deus. Não sei o que vai acontecer. Isso é entre o gato e Deus. E aí, isso remeteu, quando ele me contou o sonho, na hora eu lembrei desse livro. No Mundo Maior, no capítulo 3, ele diz assim, o Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. E aí eu entendi. Nos momentos de aferições, nos momentos que nós vamos ser aferidos, nos momentos que nós fomos aferidos no passado, não entra os espíritos. Mesmo o espírito superior, como aquele espírito que estava lá. A aferição entre nós e Deus. Quem vai aferir o valor, quem vai nos dar luz ou não, é Deus. É Deus. Quem faz com que um espírito seja um espírito superior ou não, é Deus. É nossa relação direta com Deus. É uma relação direta com Deus. Os espíritos não entram nem para advogar a favor nem contra. É uma relação direta com o Pai, com Deus.
Mesmo, né, mesmo quando o gato está indo para o humano. É entre ele e Deus. Passou um tempo, ela voltou e já não estava quebrado o casulo. Já não existia mais o casulo. E o espírito levou e a levou até o limite de uma floresta. Um tipo de uma floresta. Essa floresta, ela estava protegida. Era o mundo ad hoc, que a gente falamos lá atrás. Era o mundo ad hoc. Não é? O que acontece? O espírito, antes de chegar na floresta, tinha um mato grande. O espírito fala para minha esposa: olha, eu vou chamá-lo, mas você não pode chamá-lo nem de gato e nem com o nome que ele tinha. Eu vou chamá-lo, ele vai vir até aqui, mas você não pode nem falar o nome que ele tinha e nem chamá-lo de gato nem de Dico, que era o nome que ele tinha. Tá bom? Tá bom. Aí ela faz um sinal com a boca, que a minha esposa não entendeu. Esse sinal com a boca a gente acha no livro Nosso Lar, quando a Narcisa chama também alguns espíritos de uma forma que o André Luiz não conseguiu chamar, não conseguiu compreender. O gato foi chamado pelo espírito que advertiu que não deveria ser chamado de gato nem pelo nome. E antes dele chamar, ela perguntou: mas como é que ele está? Ela fala: olha, ele já anda com 2 patas, mas quando ele quer correr, ele corre de 4. Mas ele já está tentando andar com 2. E ele já tenta se alimentar com as patas da frente. Então, se ele está andando, mas se ele quer correr, quer mais velocidade, ele corre com as 4. Quando ela faz esse barulho, ele já tentava comer com as 2 patas da frente. Quando ela faz esse barulho, ela vê ao longe se deslocar um daqueles bichinhos ali, meio marronzinho, como era o nosso gato. Ele vem se deslocando andando com 2 patas, mas para ali, onde ele foi chamado. E tinha um mato que não permitia que nem ela olhasse nos olhos dele, nem ele olhasse nos olhos dela, não a reconhecesse. E ela pôs a mão, ela foi para pôr a mão para fazer um carinho. Quando ela tenta pôr a mão, o braço dela desaparece. Os braços desaparecem e ela tira correndo, não é? Esse mundo era protegido. Um espírito do nosso nível não consegue entrar naquele mundo. Desaparece. O que o espírito superior fez? Colocou a mão dela sobre a mão da Maristela e aí sim ela conseguiu pôr a mão dentro daquela proteção magnética e aí sim conseguiu fazer um carinho no gato. Quando ele apareceu, tentou tocar, mas a mão desapareceu. Só conseguiu tocar com a mão dela sobreposta. Tá ok? Dúvidas? Pode colocar aí, gente. Dúvidas? Então, aí a gente já viu o momento, né? O momento que ele saiu do casulo, foi o momento que ele já tinha um pensamento contínuo. Já é um espírito humano, né? Naquele casulo ele recebeu o espírito, o raciocínio contínuo. Tá ok? Ele já estava pronto para o outro estágio de sua evolução? Sim. Né? Aqui a gente já era muito interessante, não é? Ernesto Bozano, Crise da Morte, é um livro interessante também. É o mesmo sono letárgico dos animais desencarnados. Olha, com diferenças, né? Nós, quando a gente dorme, a gente revê, né, todo o nosso passado. Para cada espírito tem as suas diferenças. Mas é necessário que a gente durma para a gente se adaptar ao mundo espiritual. É necessário. O Igor está falando que quem quiser se aprofundar sobre o sono, esse livro que ele citou ali da Crise da Morte.
Ver todo esse cenário e experiência seria privilégio? Não, gente. Não é privilégio, não. Tem um motivo. Os espíritos não iriam fazer isso sem um motivo. O motivo é que a gente deve pegar o que nós aprendemos e passar para frente. Os espíritos não iam ter todo esse trabalho que tiveram de levá-la e fazer com que ela se recordasse em detalhes, se não tivesse o propósito de que a gente passasse isso para frente. E veja, eles sabem que tanto eu quanto ela, a gente não liga para críticas. A gente não está aqui para satisfazer aos homens. Nós estamos aqui para satisfazer a Deus e a nossa consciência. Então eles saberiam que nós não íamos ter medo de críticas. Nós vamos passar isso para frente do jeito que aconteceu. E aí, essa é a nossa parte. Se as pessoas vão acreditar, se as pessoas vão questionar, tal, a gente traz a informação e traz todas as obras que falam a mesma coisa. E olha, nós somos... Eu acho que ninguém é tão chato quanto nós. Mas a partir do momento que nós temos convicção, a gente não tem problema nenhum de passar isso para os nossos alunos. Se as pessoas acreditam ou não, aí é um problema das pessoas. Então, isso só foi passado para nós porque nós temos esse compromisso de o que for passado para nós, a gente passa para frente. Não é só isso que foi passado, não. No curso aí, vocês vão ver, nos trabalhos mediúnicos, muitas outras coisas também são passadas. E nós temos o compromisso de tudo que a gente passar, a gente vai nos livros, tenta compreender. A partir do momento que nós compreendemos, nós passamos para frente. A gente não guarda nada. Nem o material é nosso, nem a informação é nossa. Tudo isso daí vem dos espíritos. Então não é um privilégio, é antes um compromisso. Ter uma experiência dessa e não passar para frente é muito pesado. Então, antes de ser um privilégio, é um compromisso de passar isso para frente. Então, todas as oportunidades que nós temos, a gente passa, desde que as pessoas estejam prontas para entender. Eu não posso passar uma coisa dessa no Salão da Paz, porque as pessoas não teriam condições de compreender. Ok? Não tem base para compreender. Ele tinha uma forma de um elemental, dessa forma que a gente mais ou menos vê aí dos elementais que nós vamos estar falando daqui a pouco. A Edilene falou, fico feliz que nossos animais que partiram estão bem, sim. A Dirce fala que meu gato, quando desencarnou, me mostrou onde iria. E eu achando que a minha experiência tinha sido linda. E a experiência nossa foi extraordinária. Com esse objetivo que eu te falei, né? A gente falou que a gente não sabe nada menos. A gente está começando a aprender, né? O Pedro Moraes também comentou da história, né? O Igor, mas antes de chegar para o reino nominal, os animais continuam se desenvolvendo em mundos superiores. Pelo que o senhor narrou, lá no mundo superior, eles são diferentes daqui, apesar dos animais. É isso? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre os elementais. Porque agora, aquele gato, ele se tornou um elemental. O gato que passou, ele se tornou um espírito da natureza. Ele se tornou um espírito da natureza. Olha agora... Começamos a entender quem são os espíritos da natureza, quem são os duendes, quem são os gnomos. Ele se tornou um espírito da natureza. Tá ok? Ana Lúcia falou que quando morria via animais meio humana, meio animal. Olha, os animais que estão nessa forma, eles são espíritos humanos. São espíritos humanos. Tá ok? Que estão hipnotizados. Nós vamos estudar isso lá para frente. São espíritos humanos. Não são animais, não. A Elianete está falando que tem 7 pessoas que estão com o áudio aberto. Por favor, fechem o áudio de vocês, por favor. Para ajudar todo mundo. Tá bom? Por favor, fechem o áudio. Gente, são essas as dúvidas aqui, né? Vamos avançar, então. Meu tá desligado. Desliguem o áudio aí. Quem falou... Um ser elemental necessariamente é um espírito em transição? Um elemental, no primeiro estágio dele, o espírito da natureza, ele acabou de sair do animal. Aquele espírito, aquela mulher que a levou lá,
um espírito superior, será que ela seria também um espírito da natureza? Provavelmente sim, mas de alta hierarquia. Tá ok? E alta hierarquia. A gente falou fazer que os animais já passassem para humanos. Um elemental, ele é humano. Ele tem raciocínio contínuo, ele é humano. Eu fiz de propósito a pergunta, quando perguntei se o princípio inteligente ou espírito, e eu coloquei duendes, coloquei gnomos, não é? Por quê? Eu ia complicar para você se eu colocasse duendes ou gnomos e perguntasse se é espírito ou princípio espiritual. Aí ia complicar. Um duende, ele é espírito. Um gnomo, ele é um espírito, não um princípio espiritual. O gato, a partir do momento que ele saiu daquele casulo, ele era espírito, ele era humano. Ele já era humano. Não era mais um princípio espiritual. Daquele casulo saiu um espírito humano. Entrou um princípio espiritual e saiu um espírito humano. Tá ok? É muito importante esse entendimento. E aqui, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus e escalas dos mundos. É a resposta à questão 536b. Vamos avançar aqui. O livro dos Espíritos ele diz assim, na questão 537. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos os fenômenos e os compreendereis melhor. Na 538b. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão? Esses espíritos, eles estão na linha evolutiva. Nós todos já fomos elementais. Nós todos já fomos espíritos da natureza. Como nós já estivemos na matéria, no mineral, no vegetal, no animal, já passamos pelos espíritos da natureza e agora estamos aqui. Por quê? Nós vamos ver isso hoje ainda. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los. Então vamos ver. Esses espíritos são os espíritos da natureza, são os elementais. O que acontece com eles? Eles estão sob o controle, sob o comando, sob a proteção de espíritos superiores. Os espíritos inferiores não conseguem chegar até eles. Né? Gente, olha, tem muito microfone ligado aí, ó. Tem microfones ligados aí. Gente, tem microfones ligados. Desliguem os microfones aí. Os humanos, não, a partir desse momento, eles começam a trabalhar sob o amparo dos espíritos superiores. Então, eles começam a trabalhar e à medida que eles vão trabalhando com o raciocínio contínuo, eles começam a aprender. Tá ok? E aqui a Kardec responde, né? A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. Na 540, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito instintivo ou refletido impulso. Uns sim, outros não. Alguns sabem por que está fazendo e outros só obedecem, no primeiro momento. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seria necessária à harmonia geral? São instrumentos de Deus, enquanto se ensaiam para a vida. Antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo,
que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde apreender em seu conjunto. Tá ok? Olha aí algumas imagens dos nossos irmãos, espíritos da natureza. Algumas pessoas já os viram, muitas pessoas já viram, e falam que normalmente eles são tristes. E a gente vai entender por quê. Estão em todos esses lugares, não é? Cuidando da natureza. Observem isso daqui, está em Marcos capítulo 4, 35 e 41. Na verdade, acho que isso daqui está em todos os evangelhos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E aí estavam no barco com Jesus, os apóstolos, aí saiu uma tempestade, né? Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava deitado, lá estava dormindo. Ou estava dando uma olhadinha aí, passeando na galáxia, né? Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Não é? Porque estava feia a tempestade. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Onde está a fé de vocês? Não é? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, não é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, uma tempestade, Jesus levanta, dá ordens e o mar serena. Kardec fala a respeito disso, não é? No capítulo 15 da Gênesis, no item 45, Kardec diz assim: ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza. O fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. E provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Jesus não deu ordens ao vento e ao mar. Ele deu ordens aos espíritos que estavam controlando o mar e o vento. Os espíritos da natureza. E todos os espíritos ligados ao planeta Terra lhe devem obediência. Todos os espíritos ligados ao planeta Terra devem obediência a Jesus. Na Revista Espírita de 1858, olha que interessante. Na 8ª classe, falam de espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Imiscuem-se em tudo, respondem a tudo sem se importarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos aborrecimentos, pequenas alegrias, em atormentar e induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes e gnomos. Ok? Revista Espírita. Estão sob a dependência de espíritos superiores que os empregam frequentemente, como fazemos com serviçais e operários. Parecem mais do que outros apegados à matéria e representam ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Seja porque habitam o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou as entranhas da terra.
Manifestam frequentemente sua presença por efeitos insensíveis, tal como os golpes, o movimento e deslocamento anormal dos corpos sólidos. Preste atenção nisso daqui. Presta muita atenção nisso daqui. Isso tem uma consequência. A agitação do ar, etc. O que se lhes faz dar o nome de espíritos batedores ou perturbadores. Esse nome não nos é estranho na codificação. Reconhece que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e natural, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, nas atribuições de espíritos inferiores, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Uma pergunta, gente. As mesas girantes foram acionadas por espíritos da natureza? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, pelo que a gente acabou de ver. O que vocês acham? Ana Lúcia falou que sim. Elianete falou que sim. A gente começa a entender, então, que os fenômenos girantes, quem acionou as mesas foram os espíritos da natureza, comandados por espíritos superiores. Então, eles faziam o que faziam com as mesas girantes, porque os espíritos superiores mandavam que eles fizessem. Ok? Então, desde o começo, aquilo tudo que aconteceu para chamar a atenção dos fenômenos, foram provocados por espíritos da natureza sob comando de espíritos superiores. Essa é a conclusão do que a gente tira dali que Kardec escreveu. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos deixar para a gente tirar as dúvidas depois, né? Espírito da natureza em algumas obras espíritas. No nosso lar, no capítulo 50, a gente vê o André Luiz lá e a Narcisa, não é? Buscando na natureza, espíritos da natureza. André Luiz pede socorro a Narcisa. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos seres diversos em que se subdividem. Quando chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Nazir chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Olha a semelhança entre o que aconteceu com aquele espírito e que está aqui no nosso lar. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. E ela explica. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. E aí ela conseguiu auxiliar aquele irmão lá que estava doente, que era o atual marido da ex-esposa do André Luiz. No livro Libertação, o nosso lar é estudado no básico 1. O Libertação, ele é estudado no Mediúnico 2. No Libertação, André Luiz, Hilário e o instrutor descem até as trevas. Eles têm uma missão nas trevas. E eles vão nas trevas, e quando eles estão nas trevas, olha o que eles veem. No capítulo 4. Que impósito extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos sub-humanos? Ele está vendo os espíritos da natureza. Vagueavam absortos, sem rumo, exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar. Passavam por nós aos magotes, passavam em muitos, dando-me a ideia de seres acabrunhados, que, pesar da mão, transformaram em duendes. E aí a resposta do orientador. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência sub-humana. Milhares de criaturas utilizaram os serviços mais rudes da natureza. Movimentos nesses sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por hora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Importante isso. Quando nós falarmos de trabalhos mediúnicos, nós vamos falar da ação desses irmãos. A ignorância, por hora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatos-se à humanidade que conhecemos na crosta.
situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam paisagens como essa. Gente, olha o microfone aí, pessoal. Olha o microfone. Eles têm a ingenuidade selvagem. Gente, espera um pouquinho que eu vou ver quem está com o microfone aberto, tá bom? Acho que desligaram. Tem a ingenuidade selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. E somos responsabilizados pelas forças superiores que nos dirigem quanto ao tipo de influência que exercermos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Dúvidas? Enquanto vocês estão colocando as dúvidas aí, eu vou ver se tem algum microfone aberto. Gente, nenhuma dúvida aí? Tá bico? Vamos ver aqui o que colocou. Vamos ver aqui. Costa, por isso nos sentimos tão bem em meio à natureza? Sim, no meio da natureza, numa praia, né? A gente se recupera bastante, né? Em meio do campo, né? No campo, mais do que na mata, a gente se sente muito bem. Posição infraterrestre é a dos animais? Sim, abaixo da... Está numa posição abaixo do humano médio, né? Quando ele fala infraterrestre, eu entendi que ele está falando das pessoas, né? Das pessoas, não abaixo da Terra, embaixo do espírito humano, tá ok? A Mel coloca assim: entendi no início da aula que o elemental já tem raciocínio contínuo. Sim, ele tem. Ele tem raciocínio contínuo, ele já é um espírito humano. O duende, o gnomo, é um espírito humano. Ele já não é, ele não tem raciocínio fragmentário, ele já é humano. Não sei se entendi corretamente, pois no passado, pelos estudos, compreendi o raciocínio contínuo se dá no homem primitivo quando a fala acontece. Não, agora a gente está aprofundando, ok? A gente está aprofundando. A partir do momento que ele se torna elemental, ele já é humano. E nós vamos ver essa coisa do homem primitivo aqui, que nós vamos complicar um pouco mais esse raciocínio aqui, viu? Viu, Mel Lopes? Nós vamos complicar um pouquinho mais esse raciocínio do homem primitivo. Ainda hoje. Edilene, então ele era um espírito com forma de duende? Na realidade, ele estava na sua evolução. Ele estava nas suas primeiras movimentos com raciocínio contínuo. Tá ok? O espírito chega da subcosta por ser muito denso? Esse termo subcrosta eu não conheço, viu? Os espíritos que estão nas trevas, estão ali por problemas de afinidade magnética, tá ok? Os elementais nós vamos entender daqui a pouco porque que eles estão ali também. Tanto que em libertação eles ainda não têm responsabilidade por não ter raciocínio contínuo, ainda são guiados por outros. Não, eles não têm responsabilidade por serem ingênuos, não por não terem raciocínio contínuo. Eles são ingênuos, tá? É diferente. Eles têm raciocínio contínuo, mas são ingênuos. Os doentes sabem distinguir o bem do mal, começam a aprender. Estou com problemas na rede da internet. As imagens estão chegando muito depois da sua fala e a sua fala está entrecortada. Vou aguardar para assistir quando você estiver no sábado. Boa noite. Obrigado. Tá, Petronila, eu já vou colocar no vídeo. Acho que até amanhã está no vídeo. A Mel falou assim, ficou contente que a coisa vai complicar. Espero que continue depois que complicar, né, Mel? Se o espírito chega na infraterrestre, pode ser denso, então os elementais são densos. Nós vamos entender isso daqui, viu, Igor? Daqui a pouco a gente vai explicar isso daqui.
Como eles evoluem? Evoluem, nós vamos ver isso daqui também, tá? Não possuem livre-arbítrio? Relativo. A sua evolução eles possuem sim, tá bom? Nós vamos, uma série de perguntas a gente vai estar respondendo agora, tá? Atenção para essa fala de Jesus. É muito importante entender isso. Em Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. E cercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: Por que falas por parábolas? E respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, até aquele que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e se convertam e os curem. Do que Jesus está falando? Do que Jesus está falando? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 4, aqui é uma fala de Kardec. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora do tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. No Livro dos Espíritos, na questão 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Essa é a missão dos Espíritos. Portanto, é a missão dos Espíritas. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Vai acertando. Gente, desliga o microfone. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, João Evangelista, no capítulo 8, item 18. Olha o que ele diz. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes. Então, vocês estão prontos aí, gente? Vamos lá, então? Alguém já ouviu falar da queda do espírito? Vamos lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A partir daquele momento que o gato se tornou um elemental, ele começa a evoluir sob a ordem dos espíritos. E ele está protegido, no primeiro momento, do acesso de outros espíritos, do nosso nível, por exemplo. Não conseguem acessar onde eles estão. E eles começam um trabalho. Se eles forem obedientes, eles começam a evoluir. E não precisam encarnar. Ele não precisa encarnar. E ele vai evoluindo e pode seguir a sua evolução
sem precisar ir para mundos onde existam encarnações. Ele só vai para mundo onde existem encarnações e reencarnações se ele fizer uma falta e não puder continuar onde ele está. Aí ele cai. Ele cai para mundos onde existem encarnações e reencarnações. Ok? É isso que os espíritos chamam da queda do espírito. Quando ele está evoluindo e ele cai para mundos onde ele precisa de um corpo carnal. Onde ele precisa reencarnar. Como assim? Não é? Como assim? O que eu falei é isso. Vamos ver aonde que está escrito isso? Está em todos os lugares, viu, gente? Na questão 115, essa resposta que nós vimos aqui. Na questão 248 do livro O Consolador, é perguntado para Emmanuel, como se verifica a queda do espírito? Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade, dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio da sua existência. Quando o espírito, como elemental, ele não quer obedecer, resmunga, reclama, chega o momento que ele cai para mundos onde ele tem que reencarnar. O que quer dizer, em outras palavras, que todos nós somos espíritos da natureza caídos, que viemos para mundos onde nós temos que passar pelas encarnações. O livro Universo e Vida, ele fala sobre isso também. Olha o que ele diz. É então que os altos espíritos que presidem a educação, dos que se encontram assim no estado de simplicidade, de ignorância, de inocência, 3 pontinhos, tem mais coisas, atingimos agora o limiar de uma série de grandes questões, a saber, o bom ou mau uso pelo espírito do seu livre-arbítrio. A progressão evolutiva retilínea, a queda espiritual e suas consequências. De posse do livre-arbítrio, podendo escolher o caminho que prefiram seguir, é então que a vontade os leva a enveredar por este caminho, de preferência aquele. Muitos se transviam, alguns resistem aos arrastamentos, de orgulho e da inveja. Essa informação é confirmada pelas obras básicas? Olha, eu mostrei 2 livros aí, mas isso está nas obras básicas? Falaram isso para Kardec? Gente, isso está nas obras básicas com todas as letras. Com todas as letras. Vamos ver? Livro dos Espíritos. Questão 115. Dos espíritos não terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, como foi criado também o gatinho lá como elemental. A cada um deu determinada missão. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada, ou assinalada. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Veja, uns só aceitam murmurando, eles se colocam afastados, ele não fala em queda, mas ele dá um sentido. Alguém pode falar, olha, Kardec pergunta se todo mundo precisa reencarnar. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Kardec pergunta, tem necessidade do espírito encarnar? Kardec não pergunta? E os espíritos respondem o seguinte: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Kardec perguntou se os espíritos precisavam encarnar. A resposta que os espíritos deram é sim ou não? Coloca aí no chat o que vocês estão achando que os espíritos responderam aí, sim ou não?
Gente, eu vou responder essas perguntas todas aí. Os espíritos disseram que sim, precisa encarnar? Sim. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é importante vocês saberem. O perispírito é corporal, é um corpo. O perispírito também é corpo. O perispírito também é corpo. Então, quando ele fala de vida corporal, ele está falando que nós temos que ter um perispírito. Mas ele não fala que nós temos que ir para o corpo físico. Eles não responderam para Kardec. Deram a impressão que responderam, mas eles não responderam. Na realidade, o que eles disseram é que Deus é justo. Mas não responderam. Olha aqui, com todas as letras do que os espíritos falam. A gente já lê o capítulo 3, item 16. A gente lê toda hora. E a gente não presta atenção no que está escrito. Olha o que está escrito aqui no item 16 do capítulo 3. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando há ignorância do bem e do mal. Nós já falamos. Mas com possibilidade de caminhar para Deus. Senhora de si mesma na posse do livre-arbítrio. Ok. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite ir para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram. Alguém pode me explicar onde tem um mundo que, de encarnação em encarnação, as almas se depuram? Alguém conhece algum planeta, algum mundo, onde de encarnação em encarnação as almas se depuram? Pois é, gente. Regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 16. Obra básica. Os espíritos falaram com todas as letras que os espíritos erram e vão para mundos onde de encarnação em encarnação elas se depuram. Então, com todas as letras está escrito aí que os espíritos caem. Na questão 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Olha o que eles respondem. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como faz isso com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que, muitas vezes, lhe acontece de extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Questão 262 do Livro dos Espíritos. Então, o que nós estamos falando está nas obras básicas. Não, mas isso daí não está nas obras básicas. Está no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Sabe por que está? Porque é verdade. Só por causa disso. E Jesus? Se isso é uma coisa importante, por que Jesus não falou? Se é tão importante assim. Nós vamos ver que tudo que é fundamental na nossa existência, Jesus falou. Então, por que Jesus não falou disso? E eu digo para vocês que Jesus falou. Jesus falou, sim. Este é o meu filho amado. Escutai-o. Alguém já ouviu falar da parábola do filho pródigo? O que é a parábola do filho pródigo, se não é a história da queda do espírito? É a queda do espírito que depois pode voltar. Veja. Um homem tinha 2 filhos, o mais moço pede sua parte na herança e parte,
dissipou todos os seus bens com festas e orgias, aqui, sobreveio aquele país uma grande fome, pediu ajuda a um criador de porcos que deixou que ele cuidasse dos porcos, mas nem a comida dos porcos lhe era dada. Decidiu voltar a seu pai. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei. Veja, levantar-me-ei. Tem aí todo um processo de uma reforma íntima. Crescer. Se tornar de pé de novo, digno novamente. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e beijou. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestida, e ponde um anel no dedo e sandálias nos pés, o anel do compromisso. O anel do compromisso. O anel do compromisso. Que ele não tinha. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e viu a festa, quis saber o que estava acontecendo. Ficou sabendo da volta do irmão e ficou muito aborrecido. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. Veja, esse filho aqui jamais transgrediu uma ordem do pai. Mas, no entanto, ainda era egoísta. Estava lá, nunca saiu do local, mas ainda era egoísta. E nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Tá ok? A reencarnação do filho mais novo. Sim, né? E o filho mais velho? Não reencarna, mas continua egoísta. Provavelmente ele está mostrando que esse daí também vai cair. Dúvidas, reclamações, protestos? Cadê vocês? Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui. Vamos ver aqui. Então, todos nós somos espíritos da natureza caídos? Sim, todos nós somos espíritos da natureza caídos. Mas o livro dos Espíritos não lembra a questão, diz que o espírito pode evoluir através da encarnação. Sim, aquela questão que eu mostrei, 133. Então, Jesus podia ter evoluído sem encarnar? Vamos falar de Jesus daqui a pouco. Magali, o nosso planeta Terra, quais faltas levam os elementares a cair? Principalmente a reclamação e a preguiça, né? Costa, Alcione reencarnou e evoluiu, não precisando mais encarnar, porque quando ela pede para encarnar, o Espírito Superior, ela diz que ela pode falir. Ela pode errar moralmente? Como? Alcione, deve estar falando de qual livro aqui? Alcione, lembra de que livro é? Eu não lembro nem desse livro aqui, Ana Paula. Não lembro. Tá, acho que está falando do... É um dos livros de Emmanuel, mas eu não estou lembrando o nome dele. Mas eu sei do que você está falando. Ela vinha porque o amado dela estava nas trevas e teria que encarnar. E ele pediu para ela vir junto e ela vinha. O que acontece? O que é uma falta para nós, o que não é uma falta para nós, para o espírito superior pode ser um crime. Quando o espírito vem para cá, ele vai passar por provas que ele já pode ter falido antes. Vai tentar se aproveitar ao máximo. E sim, existe um risco dele cair. Às vezes, para nós, nem não é considerado nada, e para um espírito superior pode ser uma falta muito grande. Tá ok? Então, a prova é num outro nível. Não diz que ele caiu, mas mostra que ele estava com tudo para cair, né?
É Renúncia, é verdade, esse livro. Então não evoluiu, não entendi essa não evoluiu. A Alcione, ela veio e passou por todas as suas provas. Por todas as suas provas. Em nenhum momento ela vacilou, não. Se pode cair, não evoluiu? Na realidade, você vai até um ponto. Um espírito que ficou muito tempo na casa do pai, quando ele cair, ele não vai cair para o mundo primitivo, né? Ele vai cair magneticamente para o planeta que ele tiver mais afinidade. Um espírito, por exemplo, ele pode cair no mundo de regeneração, porque esse é o seu grau evolutivo. Ele não precisa cair no mundo primitivo. Livro dos Espíritos, questão 913, né? A gente falava, entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Vamos estar falando muito dele da pouquinho para frente. No capítulo 4, olha o que ele diz. Esses espíritos presunçosos e revoltados, cuja queda os leva às condições mais materiais da humanidade, são então humanizados, isto é, para serem domados e progredir sob a opressão da carne, encarnam em mundos primitivos ainda virgens, do aparecimento do homem, mas preparados, prontos para as encarnações, transporte entre outras coisas. O espírito atrai aqueles elementos destinados a lhe formar o invólucro material, do mesmo modo que o ímã atrai o ferro. Então a gente atrai, lembra que eu falava que o espírito plasma o perispírito, que plasma o corpo físico, o melhor que ele pode? Então ele atrai, a gente atrai tudo que a gente precisa. Quanto ao tipo de mundo onde o espírito encarnará, em consequência de sua própria decisão, dependerá do seu grau de evolução. Entre os que se transviam, muitos há também cujo transviamento só se dá depois de terem sido por largo tempo, por séculos dóceis aos espíritos incumbidos de os guiar e desenvolver, depois de haverem trilhado até certo ponto mais ou menos avançado de desenvolvimento moral e intelectual, a cena do progresso que lhes era indicada. Então, o que está falando aqui? Que nós temos espíritos que caem logo, como aqueles espíritos que nós vimos lá nas trevas. Caíram logo. Nos primeiros comandos já se rebelaram e caíram. Esses espíritos da natureza, que podem ser acessados por espíritos do mal, caíram logo. E eles não têm tanta responsabilidade assim, mas já tem alguma porque se rebelaram. Mas existem espíritos da natureza que caem depois de séculos. E eles podem cair no mundo de regeneração. Ou no mundo como está o nosso planeta atual. Esses encarnam em planetas mais ou menos inferiores, mais ou menos elevados, conforme o grau de culpabilidade, a vida de sofrer uma encarnação mais ou menos material, mais ou menos fluídica, apropriada e proporcionada à falta cometida e às necessidades do progresso, até a elevação espiritual. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Primeira vez na forma humana, acontece no plano espiritual superior? Sim. Os elementais eles já têm a forma humana, já começam a ter a forma humana. Sendo os espíritos criados iguais e ignorantes, o que justificaria suas afinidades para o bem ou para o mal? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. A partir do momento que você é dado uma ordem, tem espíritos que podem querer ir lá fazer e outros não. Ou que vai lá fazer reclamando. O fato de reclamar já é uma falta. É o livre-arbítrio. Começa a ter o livre-arbítrio. E começa a ter as pequenas responsabilidades. A maneira como tratamos os animais próximos do mal... não entendi. Deixa eu ver. A maneira como tratamos os animais próximos do homem poderiam também ter influência sobre isso? Pode. De repente pode. Né? Mas o espírito, quando ele começa a raciocinar, a pensar, ele toma decisões, né? Ele toma decisões. Mesmo havendo esquecimento do passado durante o processo de transformação, veja, o espírito humano ele não vai lembrar do tempo que ele foi gato, do tempo que foi cachorro. Não vai lembrar. Mas ele, por exemplo, aquele gato que a gente estava falando lá, que se transformou no elemental, quando ele corria de 4. Ok? Ele traz ainda alguma coisa daquele tempo.
provavelmente os espíritos que foram elementais a partir de gato, eles têm uma forma de agir. Os que vieram elementais a partir de cachorro têm uma outra forma. Os que vieram de elementais a partir de elefante têm uma outra forma. O de macaco tem uma outra forma. E aí a gente pode aumentar, né? Por exemplo, a gente está falando dos que estão ligados a nós. Mas e as aves? Quais são as aves que estão no limite? Você tem muitas aves inteligentíssimas. Aves que fazem ferramentas. Tem aves que eu vi imitando cachorro aí, né? Fazem de tudo. Aves, se você mexe com o dono de algumas aves, elas atacam, né? Como um cachorro. Você tem tubarões, você tem baleias, tem golfinhos que são treinados. Então você tem todos os elementos, né? Muito mais do que esses, que estão prontos para adquirir o raciocínio contínuo. Ok? Existe um aprendizado. Nós aprendemos a fazer todos os nossos órgãos funcionar em outras fases, né? Tem todo um automatismo aí. Caso o espírito não caia, qual a sequência da evolução após o elemental? Vamos lá ver. Se os espíritos não foram acessados por maus espíritos, caíram logo. Onde fica a responsabilidade se são ingênuos? É lógico que eles não vão cair no primeiro momento, mas eles já têm um poder de decisão. Então os animais passam de animais para doentes e depois humanos. Veja, eles sofrem uma transformação e se tornam humanos. Um duende, um gnomo é humano. Um gnomo, um doente é um espírito humano, ele tem raciocínio contínuo. É nosso irmão. Vamos lá, o pessoal quer saber agora dos espíritos da natureza. Algo ainda permanece no elemental? Vamos ver agora. A ingenuidade pode ser considerada uma herança dos elementais? Não, todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber nada. A partir daí a gente começa a aprender. Sempre achei que o livre-arbítrio começa com a razão. Começa com o raciocínio contínuo. Com a razão também. À medida que nós, por exemplo, uma pessoa que tem um espírito muito simples, muito jovem, não é? Ele não tem a mesma responsabilidade de nós que estudamos espiritismo, ok? Então, as responsabilidades variam de acordo com o conhecimento. Será que agora eu consigo entender a questão 607b do Livro dos Espíritos? O que diz essa questão 607b? Que agora faz sentido entender. Esse período de humanização principia na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, no entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde seu início humano no sentido de que encarnado, esteja apto a viver na Terra. Espera um pouquinho, se não existem exceções, como é que um espírito pode estar apto a viver na Terra, um planeta de expiação e provas, na sua primeira encarnação, como humano? Aqui, como homem encarnado. Só se ele já evoluiu no plano dos elementais, no plano astral. Ele evoluiu a tal ponto que ele tem condições de encarnar pela primeira vez aqui no nosso plano, ou até no mundo de regeneração. Essa resposta dos espíritos só faz sentido se nós entendemos tudo que a gente falou até agora. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Poderia haver um espírito que não caiu e já esteve na Terra? Essa é a pergunta que estão me falando. Não é? Poderia haver um espírito que não caiu e já veio aqui para a Terra? O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem algum espírito que não caiu e já veio aqui para a Terra? Edilene falou que sim, então, tal. Vamos ver. No livro 243, é feita uma pergunta para Emmanuel. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Então, o que pergunta que é feita para Emmanuel?
Se os espíritos que passaram aqui pela Terra, todos os espíritos que passaram pela Terra, se todos eles já tiveram as mesmas características evolutivas. Olha a resposta que Emmanuel dá. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado. Com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. O que Emmanuel está falando? Jesus não caiu. Jesus evoluiu sem precisar encarnar. Jesus evoluiu só no mundo astral. Podem comentar aí. Dúvidas? Ó, muita gente já tinha colocado Jesus aqui. Vamos ver aqui. Só se for Jesus. Só se for Jesus. Gente, ficou alguma dúvida aí do que a gente está falando aqui até agora? Veio comentar alguma coisa? Tá bico a aula? Tá facinho? Ninguém vai comentar nada? Nenhuma dúvida? Vamos ver aqui o que diz. A Milena falou que vai ver o vídeo depois. Legal, Milena. E sobre Maria? Ela também evoluiu em linha reta? Não. A Emmanuel é claro, só Jesus. Não é? Os espíritos podem ter chegado aqui como espíritos puros ou espíritos quase puros, ok? Mas eles tiveram evolução em outros orbes, que não caiu, segundo Emmanuel e segundo todos os espíritos que eu li, só Jesus. O Marcelo colocou, se a evolução vai do átomo ao arcanjo e o átomo avança através do centro da natureza, por que apenas a encarnação do reino nominal seria uma queda na Terra? Marcelo, a dor não é necessária. A queda na Terra, a queda nos planetas, a queda em mundos onde tem encarnações, não só na Terra, não é necessária. A queda acontece pelas nossas faltas. Então, o que é desejável? Que todo mundo evolua sem precisar encarnar. Só que a grande maioria de nós, ou a grande maioria dos espíritos, segundo a literatura que a gente está vendo, cai. Cai por orgulho, cai por egoísmo, cai por preguiça, cai por reclamar. E aí cai. A grande maioria cai. Espíritos que não caem chegam a ser um espírito crístico muito mais rápido. Nós poderemos chegar também. Nós chegaremos também. Mas nós escolhemos o caminho da dor. Escolhemos o caminho mais longo. Esses espíritos que não caíram, escolheram o caminho reto. Permaneceram com o Pai. Ok? O que se sabe sobre o passado de quem? De Jesus? Não é? O que a gente sabe é o que os espíritos contam, não é? E contam a partir do que ele fez o planeta Terra. Não se fala antes disso. Não é? A gente já sabe que ele já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos. Quando ele começou a fazer o planeta Terra. Costa, os espíritos da natureza que cuidam dos fenômenos geológicos podem ser espíritos que não... Espera um pouquinho aqui. Que não... Sim. Eles que cuidam do fenômeno geológico e estão obedecendo aos espíritos superiores, eles não caíram ainda. Ou não caíram. Eu não entendi sua pergunta, Lima Sueli 398. O espírito de luz que vem para alguma missão. A Júlia está reclamando que a aula está difícil. Precisa de muita atenção para entender. Sim, nós estamos falando de coisas novas.
né? Precisa de muita atenção, sim. Eu sugiro que... eu coloquei várias fontes. Eu sugiro que vocês leiam essas fontes e tal, né? Ou tirem as dúvidas aqui. O Aparecido falou que não tá bico, não. Gente, vocês imaginavam o que seria? Se existem vários espíritos críticos, será que todos eles nunca caíram? Não sei dizer. Não sei dizer. Não acredito, não. Né? Mas isso é uma crença pessoal. Não acredito, não. Um espírito que não caiu, já esteve na Terra sem ser Jesus, segundo o que Emmanuel falou, não. Todos os espíritos que estiveram na Terra caíram. Só quem não caiu foi Jesus. Né? Emmanuel é muito claro nisso daí. O único que não caiu foi Jesus. Não conheço as encarnações passadas de Maria, viu? O que a gente tem são livros espiritualistas que falam disso. Tá? Mas eu nos livros espíritas eu não conheço. Tem um livro chamado Maria, que é um livro espiritualista, que fala de algumas coisas das encarnações dela. Mas só ele fala. Então você não tem como checar se isso é verdadeiro ou não. Pode ser a opinião de um espírito. Tem um livro chamado Maria aí, que fala sobre Maria Nazaré. O que ninguém soube responder, Janete? Não entendi aqui. Um livro. Tem um livro chamado Maria. É isso que você estava querendo? O fato de estarmos estudando, já somos espíritos mais velhos? Não sei dizer. Né? Com certeza já somos mais maduros. Você tem muitos espíritos mais velhos que são imaturos. Você vê aí muitos espíritos que vieram de capela procurando guerra, se matando, não é? E você sabe que já vieram expulsos de outros planetas por causa disso. E, certamente, se continuar assim, vão ser expulsos para outros. Continuam se matando. Então, não é a velhice do espírito que quer dizer maturidade. Enquanto o espírito não resolver amar e perdoar, ele é infantil. Tá ok? O Igor falou que o pessoal que reclama do questionário, todo mundo cai. Eu acho que sim, viu, gente? Reclamar do questionário é uma falta grave. Ana Paula, eu não entendi. Qual foi a pergunta do Marcelo? Se puder repetir, se eu passei por ela. A Agnes falou que reclamações nunca mais. É interessante, viu? Toda reclamação é uma acusação a Deus. Então, é interessante que a gente pare de reclamar, né? Aliás, a gente tem que aprender a agradecer. A Agnes falou que ninguém disse que seria fácil. Gente, vocês queriam alguma coisa fácil? Ou vocês queriam informações, né? Acho que tá todo mundo querendo descobrir, né? O Espiritismo tem muita informação, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo. Acho que é um desperdício de tempo a gente ficar só nas águas rasas. Nós temos que mergulhar. Ele tem informações inimagináveis. Para qualquer lado que a gente for, ele é riquíssimo. Não dá para a gente ficar nas águas rasas. Tem que mergulhar de cabeça e cutucar os espíritos e querer saber. Não dá para a gente... Vocês se contentam com água rasa? Vocês se contentam com mais ou menos? Não se contentem, não se contentem. Tem todas as informações nos livros, os espíritos estão aí, eles têm muita informação, eles sabem muita coisa. Eu pergunto mesmo, eu reclamo, eu quero saber, né? Sou chato mesmo, eu quero saber. E eu me comprometo, olha, o que eu descobri, o que eu entender, eu passo. Não se contentem com pouca coisa, não. Espiritismo é muita coisa. Espiritismo é um iceberg. Vocês ficam só se contentando com o que está fora do mar, tem tanta coisa para descobrir. Eu acho que tem que mais do que mergulhar mesmo. Tem muita informação. São milhares de livros aí. Né? Um melhor que o outro. Eu não me contento, não. A Ana Paula colocou: se a evolução vai do átomo ao arcanjo, o átomo avança através dos senos da natureza, porque apenas a encarnação no reino nominal seria uma queda na Terra. Deixa eu ver se eu entendi o que ele está falando. A evolução vai do átomo primitivo até o arcanjo. O arcanjo é espírito. Tá ok? A evolução ela começa no átomo e vai até Jesus. Tá, isso é uma coisa. O que tem a ver isso daí com a encarnação no reino nominal? Seria uma queda na Terra. Encarnação no reino nominal? Veja,
Nós temos dois mundos. Nós temos o mundo físico e o mundo astral. Certo? O mundo astral não precisa do mundo físico. Então, o espírito pode evoluir só no mundo astral. Está no livro dos espíritos. Não precisa do mundo físico para evoluir. Isso está aí. Em que momento que ele vem para o mundo onde existem encarnações, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 16. Ele vem para o mundo onde tem encarnações, não precisa ser a Terra, pode ser qualquer mundo que tenha encarnações, quando ele não fez por merecer continuar ali. Quando ele usou mal o seu livre-arbítrio, ele não fez por merecer, então ele cai. Não é só na Terra, qualquer mundo que tenha encarnações. Ok? Isso é o que está no Evangelho, no capítulo 3, item 16. Tá bom? A Disse falou que se fosse fácil, não tinha graça, não tem mesmo. A Elianete falou que as aulas têm aberto a cabeça, sim. E, olha, quanto mais a gente abre, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente começa a ver, mais a gente percebe que, olha, tem, em qualquer lado que você for, é infinito. A Ana Lúcia falou, eu pergunto, mas essa resposta, teve alguma coisa que eu não respondi, Ana Lúcia? Perguntar aos espíritos. Estude que eles respondem sim. Às vezes não naquele momento. Por exemplo, no nosso caso aí, que a gente estava estudando essa coisa dos espíritos da natureza, eles esperaram o momento certo de mostrar com um espírito, né? Agora é um espírito amigo, que a gente ama muito, que a gente ama muito mesmo, não vou falar amava porque a gente ainda ama aquele gato, ou agora é um espírito. Eles esperaram o momento certo para nos ensinar. Então eles ensinam-se. Só que tem um preço. E o preço é esse, que eu estou pagando, que eu estou ensinando, estou mostrando para vocês o que aconteceu conosco. E veja, é muito claro. As críticas que vêm quando a gente fala uma coisa dessa, a gente aprende a não se defender. Nem a gente se defende e nem defende os espíritos. E nem defende a Jesus. Não precisa. As encarnações vão nos ensinar. Ok? Então, a gente conta de forma bastante aberta tudo que aconteceu, como aconteceu, né? E, a partir daí, as opiniões, que eu comecei isso com vocês logo no começo, as opiniões diferentes a gente respeita. Né? Embora não necessariamente respeitem a nossa, né? Mas isso não é um problema nosso. Na questão 124, para a gente terminar aqui. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. Os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Na 125. Os espíritos que enveredaram pela presença do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Olha a queda do espírito aí. Mais alguma dúvida? Vamos ver aqui se alguém vai colocar mais alguma coisa. Ainda tá indo para os nossos finalmente. Olha, tá bico a aula. 200 slides a gente falou aí em menos de 2 horas. A Júlia colocou assim: os espíritos em desenvolvimento podem transitar entre os dois mundos, o mundo astral e físico. Os espíritos que estão no mundo astral, né, eles transitam aqui. O trabalho deles, muitas vezes, é nos ajudar na nossa evolução. O trabalho dos elementais, nós vamos falar de alguma coisa deles, do que nos for possível, à frente, mas eles trabalham. Até para que esse mundo nosso exista, para que a natureza aconteça, é necessário que esses espíritos estejam agindo. Será que essas pessoas que vivem com micro... tá. Depois eu vou passar para vocês no WhatsApp como que faz para desligar o microfone e a câmera, tá? Às vezes as pessoas estão em dificuldade. Eu já recebi aí
de uma colega nossa aqui, eu vou passar para vocês, tá? Como desligar o microfone. Então, alguns de nós podem ter vindo direto da natureza, estar tendo primeiro na Terra. Olha, não é provável. Lembra que o Espírito falou que isso é antes uma exceção. O mais provável seja que nós tenhamos muitas encarnações na Terra. O que ele citou ali na questão 687, se não me engano, é uma exceção. Né? São exceções. Pode acontecer, mas não é a maioria dos casos. O Igor falou que toda reclamação é uma acusação a Deus, né? Na realidade é o seguinte, é toda lamúria, toda vez que você reclama por estar passando por uma situação difícil, né? Se a gente já compreende que nós não somos vítimas de nada, se nós já compreendemos que nós não somos vítimas de nada, e mesmo assim a gente ainda reclama, de que nós estamos reclamando? Das leis divinas. E a gente aumenta a nossa falta. Se você veio para resgatar um débito, e quando você está passando pelo resgate, você reclama, você perde a oportunidade de resgatar e de evoluir com aquele resgate que você está passando. Você se compromete a passar por ele de novo. Ok? Se nós, quando você reclama, você está reclamando das leis divinas, das perfeições das leis divinas. Alguém já está preocupado com o questionário aí. Gente, o questionário é bico. Todo mundo, vocês reclamam de barriga cheia. Todo mundo tirou 10, 9, 8, 7. Não teve nenhuma nota abaixo de 5. E todo mundo reclamando. Eita, eu fico imaginando quando todo mundo tirar 2, 1, tal. O que vai ser? Tá ok? Gente, não tem mais dúvidas aí. A gente vai estar passando para o encerramento. Mais alguma dúvida antes da gente partir para o encerramento? Mais nenhuma dúvida? Tá vendo como é bico, gente? Nem dúvida tem. Gente, essa aula é complexa. Nós falamos de vários itens e várias coisas. O que aconteceu, Edilene? Nós vamos falar assim dos orixás na próxima aula. Eu tirei isso daqui desta aula porque daria tempo para falar dos orixás até em mais 15 minutos. Mas seria muita informação. Seria muita informação. Por isso que eu tirei e nós vamos falar deles no começo da próxima aula. Ok? Porque eu achei que aí vocês conseguiriam aprender melhor. Porque nós vamos continuar falando dos elementais, dos espíritos da natureza. Então, nós vamos falar da mitologia, porque agora que vocês já compreenderam como é que funcionam os espíritos da natureza, vocês já estão em condições de entender a mitologia. E a partir do momento que vocês entendem isso daqui, a mitologia, vocês começam a entender os orixás e uma série das coisas de religião. Mas isso nós vamos falar na próxima aula. Como eu achei que a carga de informações desta aula já é grande, eu deixei para falar isso na próxima aula. Então, não percam. Tá ok? Não percam. Obrigado pela presença de vocês. E eu queria já encaminhar o nosso encerramento. Pode ser? Se ninguém mais tem dúvidas, a gente vai caminhar para o encerramento, tá bom? Qualquer coisa, pode mandar um e-mail para mim, que eu aumento a dúvida de vocês, tá bom? Não se preocupem, não. Nesse material que está aí disponível, tudo que foi falado, com exceção da história do gato, que é uma história pessoal, e eu deixo isso claro, mas todo o resto tem a bibliografia, da onde a gente pegou. Eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar, ver esses livros. São todos livros espíritas. E a gente vê que a gente se pautou nas obras básicas. Então, vá nas obras básicas, onde a gente colocou, vá no livro dos Espíritos, vá no Evangelho, veja por você mesmo se isso não está escrito lá. Tá ok? É muito importante fazer isso. Para que vocês consigam compreender isso. E veja como a coerência, né? A coerência de tudo. Leiam também a parábola de Jesus.
para que a gente consiga não só acreditar porque teve aula, mas acreditar porque agora sabe. Né? Agora, você poder dizer, olha, agora eu sei. Isso faz a diferença. Essa é a fé inquebrantável. Quando você diz, agora eu sei. E só sabe aquele que for pesquisar, só sabe aquele que for buscar. Tá ok? Em Marcos, capítulo 4, versículo 31 a 41, diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E lembrar que Jesus, depois que fez o mar parar, acalmar, ele fez uma pergunta. Por que tem medo? Onde está a fé de vocês? Buscando, então, o melhor de nós, buscando a gratidão a esses espíritos benevolentes que estiveram conosco, proporcionando, ajudando, amparando, sustentando toda esta aula, agradecendo a todos esses irmãos que permitiram que isso se desse, esse encontro feliz se desse, agradecendo a esses enviados do Cristo superiores, que criaram toda a condição para que estivéssemos aqui unidos em pensamento, em sentimento, em amor, e agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos e por tudo que temos a aprender. E através de Jesus agradecendo a Deus por ter enviado Jesus, por ter enviado a todos esses irmãos, por ter nos permitido estarmos aqui e por ter nos amparado e nos tolerado tanto. Por tudo, Senhor, somos gratos a todos esses irmãos do nosso planeta que passam pelos seus momentos de provação, que pediram e que pedimos, todos nós que estamos encarnados neste momento, pedimos e precisamos passar por isso. Também, Senhor, agradecemos. Agradecemos e confiamos. Que se faça a tua vontade, que é mais sábia, mais amorosa, mais prudente, mais benevolente do que a nossa. Que seja feita sempre a sua vontade. E por tudo agradecemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, boa noite a todos.